Fala pessoal, a paz do Senhor. Hoje eu vim trazer um assunto que está sendo recorrente na internet, que é o assunto sobre a Luísa Sonza, o fato de ela ter ido na Ana Maria Braga, ter exposto uma traição do Chico, mas alguns podem estar se perguntando o que isso tem a ver com a Bíblia. Bom, isso tem muito a ver com a Bíblia, porque eu quero trazer primeiro duas esferas de comparação. A primeira esfera é em relação a Judas. Mas antes que eu entre na esfera que fala sobre Judas, eu queria trazer também sobre uma parábola. E a parábola é o seguinte, a parábola do semeador. Porque Jesus ele vai dizer que tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E algumas pessoas não acreditam verdadeiramente nesta palavra, como se fosse uma simples parábola, mas não, existe uma lei, que é uma lei universal, instituída por Deus, que quando nós plantamos algo, nós vamos colher, acreditando nisso ou não. E quando nós olhamos para a vida da Luísa Sonza, depois daquilo que ela fez com o Whindersson Nunes, ela entrou em um relacionamento com um famoso, sendo que ela era uma desconhecida, ela ganhou fama, ela ganhou dinheiro e depois ela traiu o rapaz. Um rapaz que veio entrar em depressão. Depois desse acontecimento, tem acontecido tragédias na vida da Luísa Sonza. Não foi somente isso, aconteceram algumas tragédias. Essa é mais uma das tragédias e depois você pode procurar aí no próprio YouTube algumas coisas que aconteceram na vida de Luísa Sonza. E isso me mostra e comprova o quanto que a palavra de Deus ela é real, ela é verídica. Que não é nenhuma questão de Deus intervir no pecado de uma pessoa. É uma lei, ela já acontece naturalmente, porque Deus a instituiu. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E aí eu queria trazer essa comparação com a vida de Judas. Que Judas foi um símbolo bíblico da traição. Judas foi aquele quem traiu Jesus. Só que aí Judas ele traz Jesus por 30 moedas. Só que ele se arrepende de ter traído a Jesus e ele se suicida. Ou seja, a consequência ela já veio muito rápido na vida de Judas. E eu queria trazer essa analogia entre a Luísa Sonza, uma pessoa que traiu um rapaz que até então tinha um coração inocente, né? Porque é muito claro quem acompanhou o início dos dois que o Whindersson Nunes entrou de uma maneira inocente nesse relacionamento. É um rapaz que chora no seu casamento de felicidade, de alegria. E aí você vai buscar imagens, o interessante sabe o que é? Que dá para você notar uma grande imparcialidade na expressão da Luísa Sonza. O que se abre muitas teorias que ela não estava emocionada com aquele momento, que é um momento que muitas mulheres esperam, que muitas mulheres se emocionam, mas que ela não estava. O que abre as teorias que já era premeditado. Ela entrar no relacionamento, ela usufruir da fama, do dinheiro e possivelmente largar depois. E ela não só larga, como ela larga de uma maneira trágica. Ela traiu o rapaz. Veio-se uma depressão sobre a vida dele. O rapaz ele ficou fora da internet por meses, né? E depois que ele volta para a internet, ele já não volta mais do mesmo jeito que ele era antes. Ele volta diferente. Então é muito nítido na vida do Whindersson Nunes como podemos dizer, um trauma. É muito nítido isso, e principalmente para quem estuda psicologia. Os grandes psicólogos, eles identificam que essa traição ela deixou resquícios na vida do Whindersson Nunes até os dias de hoje, porque é identificado sintomas de trauma. Não mais é uma pessoa depressiva, mas é uma pessoa que sofre com sintomas de trauma. E eu não vou entrar mais profundamente nesse quesito, né, porque seria um pouco muito complexo, mas focando na Luísa Sonza, que é uma pessoa que ela plantou. Ela provavelmente, não dá para afirmar, mas a probabilidade é muito alta que ela entrou num relacionamento já mal intencionada
Ela conseguiu dinheiro, ela conseguiu fama e não só ela chutou o rapaz, mas como ela traiu, e foi um caso conhecido nacionalmente. E hoje o que acontece com ela? Ela é traída. A mesma coisa parecido com o que ela fez com o Whindersson Nunes, fizeram com ela. Porque aí eu te pergunto, quem era o Chico antes da Luísa Sonza? Era um influenciadorzinho desconhecido. E quem era a Luísa Sonza antes do Whindersson Nunes? Era uma influenciadora desconhecida. Então é muito nítido que... E aí vemos que a parábola de Jesus, ela é evidenciada neste caso, não só neste caso, mas na vida. Quando olhamos para a vida dos ímpios, e tem até muito crente que olha para a vida de um ímpio, e às vezes com dinheiro, que aparentemente é próspero, e se pergunta, mas por que esse ímpio tem tudo isso e eu que sou servo de Deus, fiel, não tenho? Sendo que essa pessoa, ela não entende como que funciona essa questão da colheita. Claro que a pessoa que ela trabalha, que ela se dedica a conseguir dinheiro, ela, pela própria lei da semeadura, ela vai conseguir. Ela está plantando, ela vai colher. É a lei instituída por Deus natural. Só que quando ela comete atos de iniquidade, você tem que entender que essa pessoa ela também vai colher esses atos. Ela está plantando algo que ela vai colher. E às vezes eu vejo muito cristão que às vezes fica até um pouco amargurado por essa circunstância de às vezes achar que Deus está abençoando o ímpio e não está abençoando ele. É claro que a colheita daqueles que são fiéis a Deus também vem. Só que quando se fala de dinheiro, e até mudando um pouco o tema, a gente tem que entender que se você quer dinheiro, existe maneiras de você plantar para você colher. Mas a sua fidelidade a Deus está atrelada à salvação. Entende? Então são coisas que até se correlacionam, mas não 100%. Mas essa questão da Luísa Sonza, vemos nitidamente que ela está pagando aquilo que ela fez. E não é só com este caso de traição que está acontecendo com ela mesma, a exata mesma coisa que aconteceu com o Whindersson Nunes. É o mesmo cenário, só que agora invertido. Mas não só em relação a isso, como várias outras tragédias aconteceram. Então temos que olhar para essas tragédias e ver o quanto que ela está pagando caro por ela ter plantado isso lá no passado e agora ela está colhendo. Só que tem um pequeno porém, quando você planta uma semente, não se nasce uma semente, se nasce de uma árvore vários frutos e cada fruto diversas sementes. Então a colheita é sempre excepcional, é sempre muito maior daquilo que você plantou, seja o bem ou seja o mal. Por isso que ela, ao longo deste período, está acontecendo várias tragédias na vida dela. E eu acredito que irá continuar acontecendo tragédias. Porque a colheita, seja pelo bem ou pelo mal, ela é sempre excepcional. Você planta uma semente, mas a quantidade de semente que aparece, que ela é colhida, é muito mais. Então a colheita é excepcional. Entendem? E isso eu vejo nitidamente na vida de Luísa Sonza. É um relato bíblico da vida de Judas. Judas foi um traidor. Judas, ao se arrepender da traição, cometeu suicídio. Vemos já essa parábola aplicada na vida de Judas, mas às vezes os cristãos, eles leem a Bíblia e não têm fé naquilo que está escrito, e a Bíblia ela se prova no cotidiano constantemente, e mais uma vez a Bíblia tem se provado através inclusive de uma pessoa famosa, Luísa Sonza, e o tempo mostrou que Deus ele é justo, Deus ele aplica a justiça. Não é nem questão interventiva de Deus, Deus não precisa intervir nisso, porque ele já instituiu leis universais para isso. Então que possamos tomar o caso da Luísa Sonza e ficarmos alertas com isso, e entender que aquilo que nós plantamos, nós colhemos. A palavra de Deus ela é real, que temos que tomar conta, e já é uma outra questão que eu gostaria de entrar, temos que prestar muita atenção na imoralidade deste mundo, porque a palavra diz que o mundo jaz do maligno.
E temos nos deparado com muitas pessoas imorais, muitos casos de traição na mídia. E quantos casos de traição que não são na mídia, mas que são de pessoas comuns, mas que existe muita imoralidade. E a Bíblia se mostrando aquilo que foi escrito há 2000 anos atrás, provando nos dias de hoje. O mundo jaz do maligno. E como um bom cristão, eu preciso te avisar isso. Nós precisamos estar sempre alertas aos sinais, porque Jesus está voltando. Essa sociedade imoral prova isso. É só você olhar para essa sociedade imoral de Luísa Sonza e tantas outras pessoas que são imorais, desse rapaz chamado Chico, de pessoas umas traindo as outras, umas passando as outras para trás. Então fica muito nítido a palavra de Deus em vários aspectos, quando fala da colheita, quando fala sobre que o mundo jaz do maligno, que Jesus está voltando, e nós precisamos observar essas coisas. Mas eu gravei esse vídeo para que você guarde em seu coração principalmente isso, que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Plante bons frutos, principalmente para o reino de Deus. Plante bons frutos porque você vai colher, e não somente para o reino de Deus, mas também socialmente. Vale a pena ser uma pessoa honesta. Às vezes, quando nós somos honestos e somos passados para trás, parece que não vale a pena, mas vale a pena. Vale a pena porque Deus é justo. Amém, meu irmão?